Olá, boa noite. Estamos começando mais uma vez o programa Análise Sindical, o programa do Movimento Operário Brasileiro e organizado pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, uma corrente formada por militantes e simpatizantes do PCO em diversas categorias: correios, metalúrgicos, bancários, servidores públicos, professores e diversas outras categorias. Já fazemos um chamado a todos vocês para divulgarem aí o Análise Sindical nas redes sociais, divulgarem o link 24 horas da Causa Operária TV no grupo dos amigos do trabalho, colegas, nas redes sociais. Vocês podem aí no nosso vídeo, o que ajuda a aumentar aí a propagação do nosso programa. Vocês podem compartilhar também e, com certeza, essa divulgação fará chegar mais longe. Também fazemos um chamado a vocês para colaborarem com a Causa Operária TV. Vocês sabem, a Causa Operária TV é uma TV independente da burguesia, sem financiamento de Armínio Fraga, de Fernando Henrique Cardoso, de Magazine Luiza, que o raio que eu parta, não tem financiamento de ninguém. O único financiamento é de você, trabalhador, né? A Causa Operária TV nasceu e se desenvolveu e se mantém dessa forma uma programação 24 horas por dia, algo inédito, né, aqui para um canal de esquerda no Brasil e em muitos lugares do mundo, inclusive. Então colabore, vocês podem colaborar através do Superchat, aí ao vivo no programa, é só dar uma clicada aí no cifrãozinho e colaborar através de um super sticker, escolhendo uma figurinha e colaborando no programa. E também vocês podem se tornar um membro da Causa Operária TV, fazendo mais e tendo aí um símbolo no seu comentário de membro, que é a engrenagem e a foice e o martelo, e acesso também a emoticons exclusivos. É óbvio, um estímulo aí para tão importante para a Causa Operária TV. É isso aí. Vamos seguir com a nossa programação de hoje. Vocês estão vendo aí, hoje o tema central do programa é a política genocida dos bancos, que não só fazem esse papel nefasto na volta da economia, entre aspas, ao normal, né, matando aí milhares e milhares de trabalhadores, como estão colocando no olho da rua aí milhares e milhares de bancários, podendo chegar numa quantia aí vultosa de mais de 100 mil trabalhadores. Um absurdo. Estão jogando os trabalhadores para a morte de conseguir emprego a essa altura do campeonato. Então nós vamos abordar esse tema, que é o tema central do nosso programa de hoje, e também iremos abordar diversas outras questões aqui, como aulas, né, uma situação aí gravíssima, onde os governos estão dando o seu jeitinho para voltarem às aulas e expor aí milhares e milhares, milhões até, em todo o país. E vamos falar também da mobilização que está ocorrendo hoje aqui em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, contra a PL 529, que é a PL das privatizações, do desmonte aí do serviço público paulista, e que nós temos aqui fotos e toda uma repercussão desse ato que nós iremos transmitir aqui também para vocês. E é isso aí. Vamos seguir então com o nosso programa. Eu já vou aqui então dar um alô para a companheira que apresenta, eu, Augusto Rolim, e temos a companheira Lília Miranda, que fala diretamente de Marília, que eu ouvi falar que
subsede do inferno, mais conhecida como subsede do inferno. Então ela vai nos informar o tempo e o clima de Marília, se ela estiver viva ainda. Boa noite, Lilian. Tudo bem por aí? Boa noite, Guga. Primeiro que eu não consegui a piscina amiga. Ninguém quer ser minha amiga. Piscina, lógico. Olha, amizade, viu? O áudio tá cortando só para mim, produção, ou para... Tá cortando? Ah, não, acho que foi só para mim, porque ela saiu da imagem aqui também. Inferno aí, então não sei se deu alguma falha no microfone. Mas pode continuar. Além do... Mas isso aí é devido às queimadas, né? Aqui também em vários lugares pegou fogo numa escola. Negócio complicado. Esse calor tá mais lá, né? Na Amazônia, no Pantanal. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar com um bloco de notícias, né? A gente vai começar falando sobre a questão do trabalho nos frigoríficos. Se assemelha a um trabalho escravo, né? Lá é um lugar onde acontecem os acidentes, né? Tem funcionários que são triturados, né? Um negócio absurdo. Então, com esse trabalho escravo, os patrões dos frigoríficos, né, têm altíssimos lucros. Em 2 artigos da imprensa venal da Globo, do dia 5, tratam da automação, né, falam da automação dos frigoríficos. Né. Os frigoríficos na pandemia, a gente falou bastante aqui, foram os campeões, né, de contaminação pelo coronavírus. Então, e agora eles falam de automação, né? Isso vai representar uma demissão em massa e é algo muito complicado. Então, há uma tragédia, né? Essa tragédia de fábricas também tem forçado a questão da automação, né? Há uma pressão, né? Porque você carne para outros países, então há uma pressão na questão da automação desses frigoríficos, né? E esse negócio do Covid, a gente sabe, mesmo uma cidade perto de Marília teve altos índices de contágio e eles não chegou na imprensa, eles camuflam a questão da questão do coronavírus. Então, por isso, uma greve, é preciso que paralise, né, que tome os devidos cuidados, que a pandemia está aí, né, na Europa já teve a segunda onda, então não pode fingir que não há aí uma pandemia, então é preciso garantir o emprego das pessoas, né, não, depois dos bancários, né? Isso também, o banco, nos últimos 20 anos, diminuiu muito os seus funcionários e agora há um projeto. E a gente também vê nos frigoríficos que eles também estão indo no mesmo sentido, né? Quem ficava, e eles vão tentar automatizar o resto dos empregos. É isso aí, Guga, vai lá. Guga? Ah, sim. Estamos aí, vamos seguir então.
deu uma... Não sei se é só para mim, pedir para a produção confirmar, ou se essa falha também está indo aí para o pessoal que está nos acompanhando. É isso aí, por falar em pessoal que está nos acompanhando, vou dar um alô aqui para o pessoal que já está presente aqui. O companheiro membro do canal deu uma boa noite para você também, camarada. O Para Que Postar Só Tem do Face também estava aqui participando de uma discussão aqui, eu acredito que é uma discussão que vem do programa anterior, estava aqui, tem que unificar petroleiros, é isso aí, temos que ir para cima. E ele fez uma pergunta aqui também, não sei se a produção sabe dizer se foi para o programa anterior, se foi respondido. Sabe dizer, produção? Vou pedir para ela confirmar aí. E a gente vai seguindo aqui, então, acompanhando e respondendo aí as diferentes questões. É isso aí. Vamos lá. Essa pauta de notícias. Agora eu vou falar sobre um problema gravíssimo que atinge aí o povo brasileiro, que é o aumento da cesta básica, né? Nós sabemos que a cesta básica é um item essencial, itens essenciais aí para a família dos trabalhadores, as famílias trabalhadoras em todo o país, para qualquer pessoa, na verdade, né? Mas quando a gente fala em cesta básica, a gente pensa justamente no valor aí mínimo que uma família gasta para se alimentar, né? Uma alimentação mais básica possível, muitas vezes até uma alimentação não adequada, mas que garante aí a sobrevivência da classe trabalhadora brasileira. Pois esta cesta básica, que nós sabemos justamente não é aí a cesta básica ideal, mas ela aumentou muito no último período e ela tem aumentado cada vez mais aí, chegando a estratosféricos índices aí de uma inflação em cerca de quase 10% em muitas capitais aí, né? Em das 17 capitais pesquisadas, o valor chegou a esse valor aí de quase 10%. Nós tivemos aqui uma alta em Florianópolis de 9,8%, Salvador 9,7%, Aracaju 7,13%. A cesta básica chegou aí a um valor tão alto. Bom, há diversos itens aí que foram os principais responsáveis pelo aumento da cesta básica. Nós tivemos, por exemplo, o aumento aí estratosférico. Em Natal ele aumentou 39%, em Goiânia 36%, em Recife 33%, João Pessoa 33%, Curitiba 30%. Nós temos também aí a elevação do preço, o motivo aí de chacota nacional, o fato de que o arroz tem aumentado tanto. E diversos outros itens aí, básicos da alimentação, né? E a grande questão é por que... Não, antes de responder por quê, primeiro a gente tem que falar sobre o absurdo que é a gente ter um salário mínimo tão baixo, né? A gente tem um salário mínimo aí que gira em R$5, sendo que a cesta básica ela tá saindo aí R$582 em Florianópolis, ou seja, alimentar uma família, não daria para comprar nem 2 cestas básicas. Sendo que o salário, nós sabemos, você tem gastos com transporte, com alimentação, muitas vezes na rua, em casa, conta de água, conta de luz, nós temos gastos com aluguel, muitas vezes, vestuário, higiene pessoal, né, que inclui limpeza, fora
cultura, né? E outros itens aí, lazer, que é impossível até pensar que um trabalhador ganhando salário mínimo um recurso para proporcionar para sua família alguma atividade cultural. Então, é um absurdo, né? A política do Bolsonaro é a política de matar a população de fome, diminuir o salário mínimo, desde que ele assumiu o governo, e os itens eles têm essa disparada, enquanto o governo alega aí que não há inflação, índices absurdos, inflação a 2,5%, né? Então isso é uma questão, né? A miséria que está submetida o trabalhador empregado, né? Eu não estou nem falando aqui desempregados aí, que uma parte deles conseguiu aí esse auxílio esmola, que daria aí para comprar uma cesta básica, R$ 600, e que agora, com essa diminuição, nem isso. Milhões e milhões que nem isso conseguiram. Então, é uma situação desesperadora para grande parte do povo brasileiro. E outro problema é o fato de que nós sabemos que os grandes produtores do negócio, né, que domina aí boa parte das terras brasileiras, né, especialmente Sudeste, Centro-Oeste e Sul também, né? Na verdade, o país inteiro, para a gente falar a verdade, né? A Amazônia, eles estão cada vez mais lá derrubando tudo. O Pantanal, o que sobrou, está sendo queimado agora. Então, e esses grandes empresários aí do campo, eles estão aí agora com essa alta do dólar, direcionando toda a produção para o exterior, né? Estão vendendo muito, por exemplo, soja para a China, porque com a desvalorização do real fica mais vantajoso para eles. Então estão vendendo soja, por isso um aumento tão grande aí no preço do óleo de soja. O arroz também estão vendendo para fora, e o Brasil fica desabastecido, né? Eles que fazem esse discurso aí de que o agronegócio ajudaria tanto o país, né? Eles estão, na verdade, aí desabastecendo, enquanto o Brasil é o país, ou um dos 2 países que mais produzem alimentos do mundo, o povo brasileiro e passando cada vez mais fome. É isso que é o agronegócio aí, é uma exploração absurda do nosso território para beneficiar grandes empresários, muitas vezes estrangeiros aí, que nem sequer se preocupam com a alimentação. Mas uma situação absurda como resultado dessa política agrária brasileira, que nunca teve aí uma reforma agrária de fato que permitisse aí uma distribuição de terra para os pequenos camponeses, que esses sim atenderiam aí a mais uma situação aí desse Brasil colônia. Vamos nessa. Vai lá, Lilian. É isso aí, Guga. Então agora, né, lembrando que logo mais a gente vai mostrar lá em frente à Lesp, né, contra a PL 529 do Dória, que quer privatizar mais de 10 empresas, né, em São Paulo. Está lá servidores, está lá os professores, os sindicatos. Então, é preciso ganhar a situação. Então, logo mais a gente vai ver sobre isso. Mas agora a gente vai tratar sobre a questão central do nosso programa de hoje. São de mais, né? O título já fala, né? Mais de 100 mil, né? Então, e a gente sabe que os banqueiros fazem isso para sustentar, né? Seu parasitismo. A questão agora, né? Vou dar uma notícia aqui, depois a gente vai chamar o companheiro Ricardo Machado, do Partido da Causa Operária,
bancário, e ele é, depois, eu não lembro, ele vai falar que ele é diretor do Sindicato dos Bancários do DF. Então, uma notícia que foi vinculada nessa semana, que o Bradesco, né, uma declaração, né, Otávio de Lazari, diz que pretende até 2021 fechar 500. Então, além de todo o assédio que os funcionários têm sofrido, a questão da pressão, a questão das demissões, então agora isso vai aumentar muito por causa da questão de fechar mais de 500. O Bradesco é o segundo maior banco privado do país, né? E ele tem reduzido bastante as suas agências. Em 2019, fechado 414 agências, né? E o próprio presidente, que na época era presidente também, já tinha anunciado a agência. E a gente sabe que eles usam vários mecanismos para fazer isso, né? Eles criam PDV. E aí agora a gente vai conversar com o companheiro Ricardo e vai falar sobre essa questão do PDV, essa automação, se esse fechamento tem a ver com uma automação maior, vai falar um pouco sobre a questão que é isso. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Oi, Lilian, tudo bem? Bom dia. Tudo bom. Acostumado com panorama de dia, panorama Brasil. Mas... Só abaixa um pouquinho que tá cortando a sua cabeça. Isso. Certo. Ficou melhor. Melhorou. Pois é. Boa noite aí aos companheiros, o pessoal da produção aí, os companheiros todos nos ouvindo aí. Pois é, você já falou aí grande parte do que está. Existe aí, né, uma ofensiva, né, muito grande dos banqueiros em relação à categoria bancária. Os bancários a gente sabe muito bem que é o setor mais parasitário da economia mundial, né, e praticamente e eles estão nessa política aqui dos bancários de ataque à categoria em relação às demissões, né? Então, sempre foi assim, são milhares de trabalhadores que são é uma política dos banqueiros, né? De demissão para aumentar os lucros deles. Isso não mudou agora a gente está vivendo. Inclusive, até uma coisa que é importante a gente salientar é que os banqueiros, eles, mesmo com um acordo assinado aqui junto às organizações de trabalhadores, os sindicatos com a contrato, o Itaú, o Santander, etc., né, eles estão demitindo mesmo com acordo de não demitir na época de pandemia. Estão fazendo isso aí a rodo aqui. Todos os bancos, Santander, Bradesco, Itaú, Banco V, quer dizer, uma loucura total. Bem, só para iniciar, né, só falar para os companheiros também que eu sou diretor dos sindicatos bancários, sou apenas um diretor, não tenho nenhuma secretaria, né, a gente compôs junto com os companheiros aí nessa atual gestão aqui dos sindicatos bancários aqui de Brasília. Mas estamos abertos aí para questionamentos, etc. Tem muita coisa para falar em relação à questão das demissões. O Bradesco, como você falou, realmente está demitindo. Falou o presidente do banco, disse que vai fechar em torno até 2021, vão fechar 500 agências. E isso não é exclusivo. O Santander já falou que vai fazer também. Né? Tem toda essa política do home office, eles estão fechando acordos aí
com as organizações de trabalhadores em relação ao trabalho em casa. Isso é o mais... Tem coisas que o bancário até gosta, né? Vai ficar em casa, trabalhando, etc. Mas só que isso aí vai ocasionar mais demissões, inclusive vai ocasionar agora mais precarização no trabalho, né? Porque, imagina, o trabalhador fazendo serviço. Então, assim, o banqueiro não vai ter mais agora ter custo com energia, né? Não vai ter custo agora com cafezinho. Os banqueiros já falaram, inclusive, que essa questão dá muito nos custos da empresa, porque eles não vão ter que alugar mais prédios, nem agência. Então, o Bradesco foi o primeiro, inclusive, né, a fechar um acordo com a categoria entre aspas, né, com a direção do sindicato, com a Contraf, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores é o primeiro acordo de home office, que é muito ruim para a categoria. A gente se colocou contra, mesmo sendo da diretoria do sindicato, a gente se colocou contra, porque o banco determina tudo, quer dizer, tipo assim, o banco fala que vai dar uma ajuda de custo de R$ 1.000, o bancário que vai ficar em casa, sendo que companheiros já fizeram uma conta básica aqui em relação ao custo, vai ficar em torno de mais de R$ 1.000 o custo mensal para o trabalhador para poder ficar em casa bancário. Isso, logicamente, vai reduzir mais ainda o quadro da categoria, né, precarizar mais o serviço, porque a pessoa estando em casa, ela não vai ter... não tem, por exemplo, conta sobre a questão do ambiente do trabalho, se está devidamente iluminado, a cadeira, se é ergonômica ou não. Ele vai estar... o banco lá, o Bradesco, no caso, quando fechou o acordo, falou que vai estar responsável por isso aí, quer dizer, tira mais aí a responsabilidade, né, das organizações de trabalhadores em relação à saúde, né? Não só a saúde física, né? Porque tem toda essa questão de cumprimento de metas, assédio moral, porque o assédio moral, as denúncias são muito grandes em relação ao assédio moral na categoria, para que cumpra metas de venda de produtos bancários. Uma ofensiva reacionária muito grande dos banqueiros, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto aí por parte das direções do movimento é a total cumplicidade e capitulação em relação a isso aí. Eu queria saber sobre a questão do PDV. Eles estão usando o PDV para também ajudar a fechar essas agências, porque nem todo mundo vai. Sim, tem a questão dos PDVs. Também estão com essa política, coisa que nunca aconteceu, era novidade, a PDV em banco privado. O Bradesco estava fazendo PDV, mas o que acontece, né? No Bradesco, depois da aquisição do HSBC, que acabou o banco 21 mil trabalhadores do HSBC na época da privatização, eles foram obrigados, para diminuir o quadro desses funcionários aí, implementar aí, né, que na verdade, assim, de voluntário não tem nada, né, que é plano de demissão voluntária, mas é uma pressão muito grande, porque se a pessoa não sair, né, logo em seguida ela vai ser demitida, assim que acabar o acordo, né, porque foi feito um acordo de 1 ano, para que não houvesse demissão do HSBC. Mas o banco já falava, assim que sair, aqui o negócio vai ter demissão em massa. Mas mesmo assim, acabando esse 1 ano depois da aquisição da HSBC pelo Bradesco, enxurrada de demissão, como está acontecendo agora também no Bradesco. O PDV está acontecendo também não só nos bancos privados, está acontecendo também nos bancos públicos. Por exemplo, o Banco do Nordeste agora abriu um novo PDV
funcionários para poder aderir a esse plano. O Banrisul, a mesma coisa, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também abriu um PDV, e nós tivemos aí os PDVs que já aconteceram anteriormente, o pessoal da Caixa, do Banco do Brasil, que colocou milhares de trabalhadores na rua também, e é aquele negócio, né? O Banco do Brasil, por exemplo, na qual eu sou funcionário, nós tínhamos aí um quadro de 120 mil funcionários atrás, né? Na época antes do golpe. E agora, hoje, a categoria está com em torno de 89 mil trabalhadores. Só que, assim, o serviço continua, mesma coisa, não mudou, né? Então, a sobrecarga de trabalho ela é altíssima, né? E tem outra questão que desses PDV respeita à questão da privatização, né? Então, eles estão enxugando o quadro dos funcionários, né? Estão fazendo várias medidas aí de entrega das subsidiárias dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, como eles estão fazendo, por exemplo, que a ideia é, lógico, né, como já foi dito aí pelo governo, ministro aí o translocado aí do Guedes, né, e junto com o secretário lá de desestatização, é entregar todas as empresas estatais. Então, os bancos públicos estão nessa onda aí de PDV, de tirar todos os funcionários através desses planos de demissão voluntária. Porque você está falando aí de uma situação bem grave, né? E nós sabemos que num momento como esse, né, de crise econômica, de desemprego aí atingindo índices avassaladores em todo o país, você ser colocado no olho da rua é praticamente aí um atestado aí para não falar de morte, né? Para uma família trabalhadora num momento como esse. E como é possível, qual é o caminho possível aí para os trabalhadores bancários e também para os trabalhadores aí de outras estatais, de outras empresas que estão demitindo aí, para reagir tão brutal e num momento tão difícil quanto esse? Não, uma questão, uma coisa que a gente tem observado, eu acho que é um erro, inclusive, uma confusão que há dentro da esquerda e principalmente do pessoal ligado à burocracia sindical, um dos métodos, né, a ser utilizado aí na luta contra as demissões, né? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, foi tirada uma campanha das direções da Confederação da Contraficute, né, que eu falo da Contraficute, que é da qual a gente se reivindica, né, de ficar fazendo tuitaço, colocando banner de crianças que está sendo feito aí, falando assim, não demita os meus pais, tipo assim, banqueiro, Bradesco, Itaú, não demita meus pais, e coloca a foto de uma criancinha, aí coloca uma foto de uma mulher com um bebezinho no colo, falando, não demita. Acho que é como você estivesse suplicando, né, para que os banqueiros tivessem uma compreensão de que vai afetar famílias, etc. Sendo que banqueiro a gente sabe muito bem, né, quem são esses banqueiros aí. Eles estão um pouco se lixando com a vida ou com o trabalho, se a pessoa está empregado ou não. E para eles não interessa isso. Tanto que a gente está vendo aí a questão do próprio pandemia, né? Você vê um governo aí que é um governo financiado pelos banqueiros, ele está matando aí, já temos mais de 4 milhões de contaminados aí, oficiais de 150 mil mortes, sendo que o governo e os banqueiros não estão fazendo nada, nem para a categoria eles estão fazendo. Porque quando a gente vai nas agências bancárias, por exemplo, você não tem nem os equipamentos de proteção sanitária para as pessoas, não tem nenhuma pia para a pessoa lavar a mão e etc. Então, assim, o que a gente acha que deveria ser feito é organizar uma verdadeira mobilização dos trabalhadores, né, contra as demissões. Deveria chamar uma greve. Nós acabamos de sair de uma campanha fracassada. Infelizmente,
a direção do sindicato fala, né? Logicamente, eles vão falar que foi uma vitória, porque eles acham que precisa de que foi uma vitória, sendo que a categoria já está com o seu salário arrochado já há bastante tempo, né? E nós não tivemos nem o reajuste da inflação. A inflação do período, na época da nossa campanha salarial, estava 2,74%, e isso é oficial, que a gente sabe que a inflação é muito mais. Você acabou de falar aí sobre a questão da cesta básica, o aumento do arroz, do óleo de soja, da comida em geral, do feijão, etc. Tá tudo aumentando pra caramba. Inflação, né, de reajuste. Eles vieram de novo com a campanha de abono para a categoria, deram um abono aí que é um cala-boca, de R$ 2.000, que na verdade não é R$ 2.000, porque tirou. Então, comeu aí mais de R$ 600, a pessoa está ganhando em torno de R$ 1.400 de abono. Fizeram um acordo de 2 anos, e esse acordo aí, no ano que vem, eles prometeram dar inflação mais 0,5% de reajuste. Que, na verdade, assim, houve a porque, como já foi dito, os índices inflacionários estão altos pra caramba, tudo tem aumentado, a gasolina está lá em cima, né, o transporte público também, aqui, a tarifa aqui em Brasília é R$ 5,50 o metrô, nesse patamar de tarifa. Nós temos aí a comida que aumentou muito, e nos bancos públicos, principalmente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, foi pior ainda, porque houve um aumento do plano de saúde, né? Então, o Brasil já fez um acordo anteriormente, a Caixa Econômica foi junto na campanha salarial, houve um aumento expressivo, né? Foi substancial o aumento do plano de saúde do pessoal da Caixa. Então, na verdade, inclusive, na Caixa Econômica Federal está abandonando o plano de saúde porque não consegue manter agora, né, o seu plano de saúde e para os seus dependentes, né? Quer dizer, houve aumento não só para a associação no Saúde Caixa, mas também houve um aumento aí para o pessoal que são os seus dependentes, né? Aumentou também a coparticipação, quer dizer, houve um achatamento verdadeiro na categoria. Que a Lília falou, e eu esqueci, que ela falou sobre esse negócio do Pix aí, estão criando agora esse negócio do Pix. Eu estava conversando, é um negócio meio recente aí que eles estão fazendo, que agora o Banco Central aí determinou, né, agora fez um ajuntamento aí de todos os bancos, que você transferência bancária, etc., tudo agora pelo aplicativo desse Pix aí, né, esse app Pix que os bancos estão fornecendo. Isso aí, logicamente, vai aumentar o número Aí, esse aí é um aspecto, inclusive, que eu acho que tá por trás da questão do fechamento das agências, né? Porque não vai precisar mais ter caixa, não vai precisar mais ter tesouraria, provavelmente não vai ter mais, vai precisar ter mais o espaço físico, né, que eles estão fazendo, e esse Pix vai nesse sentido aí, né, que é esse já tá valendo quando você entra lá no aplicativo do pessoas que tem, já tem lá aderir já ao Pix, etc. Mas eu estava conversando com os companheiros aqui da tecnologia e tudo indica que vai ser um aumento de demissão na categoria de fechamento de agências aqui vai ser extraordinário, porque não vai precisar mais agora de caixa. Caixa já era uma categoria em extinção. Então agora o pessoal ia para o caixa, né? Vai no caixa hoje ainda para pagar boleto, vulto, etc. E isso aí agora não vai precisar mais, né? Então, se a pessoa vai precisar sacar um dinheiro para ir para outro banco, ele já faz através desse Pix, né? Pagar boleto bancário, ele vai e já utiliza lá esse Pix. Aí, sei lá, se o bancário desse aí, sei lá, um correio, uma loteria, né? Mesmo estando fechado, por exemplo, os bancos ou então as loterias e o correspondente bancário, ele pode botar um totem lá, né, e tirar o retrato do code lá, pronto, já fez a transação, já pagou o seu boleto, etc., né? Então, nesse sentido aí,
tudo indica que esse Pix aí vai vir uma enxurrada de demissão e fechamento de agência muito grande, né? Ele já viu aí, né? Sobre esse negócio aí da automação do sistema bancário, né? Se a gente olhar em outros países aí, por exemplo, tem o caso do México, por exemplo, né, que hoje a categoria de bancário no México agora só faz serviço de venda de produto, aquele negócio de atingir metas de venda de produtos, né? O banco vai virar isso exclusivamente. Certo. Queria perguntar para você qual que é a importância da luta pelo fora Bolsonaro, a luta para derrubar aí esse governo genocida, inimigo dos trabalhadores, para os trabalhadores bancários. Como você vê a importância dessa luta aí para a categoria? Guga, acho que esse é um tema importante em relação a isso aí, porque o que a gente tem visto, por exemplo, na diretoria do sindicato, da qual eu participo, mas isso é aqui em Brasília, mas isso é de forma geral, há uma política das direções travar uma política do fora Bolsonaro, que a gente sabe muito bem que é fruto de um golpe, por conta eles falam assim, na categoria bancária tem muita coxinha, o pessoal votando no Bolsonaro, principalmente o pessoal do Banco do Brasil e tal. A gente informa aqui de primeira mão que isso aí não existe isso aí na categoria bancária. A gente que anda nas agências, aí, mesmo na época de pandemia, distribuindo panfletos nossos, e quando a gente conversa com os trabalhadores, o pessoal já está... Porque a categoria bancária, eu estou falando da minha categoria porque a gente está lá distribuindo boletim, conversando com os companheiros. Mas o pessoal está vendo que isso aí é uma política de... Então, a demissão em massa, né, essa política de ataque aos direitos dos trabalhadores, como foi a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, acabaram com a CLT, né, o pessoal não tem mais direito a nada, estão tentando acabar, inclusive, com as... E a categoria sabe muito bem disso. Então, o sentimento na categoria é muito forte em relação ao repúdio a esse governo que está aí. Então, o trabalho que a gente tem que fazer na categoria, né, de a gente trazer o pessoal para a luta pelo fora Bolsonaro, porque, na verdade, o que acontece, né? Não adianta a gente ficar lutando aí por questões parciais, assim como vem sendo feito aí pelas direções do movimento. Vamos lutar pela reforma da Previdência, aí vai lá, não adianta nada, o pessoal vai lá e se ferra na reforma da Previdência. Reforma trabalhista, agora vamos na reforma trabalhista, aí vai lá, vai e se ferra na reforma trabalhista. E assim vai, terceirização e etc. Que são lutas parciais, né, que essas lutas não estão efetivamente resolvendo o problema. Porque, na verdade, o problema é um problema de conjunto, né? Sistematicamente, rebatendo na tecla, assim, tudo isso é fruto de um golpe de Estado que foi dado no país, né, para esfolar ainda mais a classe trabalhadora, o capitalismo internacional, e no Brasil também não é diferente, porque essa crise, logicamente, é internacional, também é nacional, né? E essa crise aí, o golpe veio nesse sentido, né? De espoliar mais ainda a classe trabalhadora, a população em o capitalismo em crise. Então, enquanto não tiver essa luta, né, efetiva aí na luta contra o golpe, pelo fora Bolsonaro, né, e no caso nosso agora, do PCO, né, que a gente está chamando aí a unidade da esquerda, a candidatura do Lula, que a gente vê que é o único o único candidato aí que pode polarizar na luta contra o golpe, né, e contra o governo do Bolsonaro, né, a gente acha que é de fundamental a gente organizar os trabalhadores e as organizações de trabalhadores numa perspectiva de pôr para fora esse governo aí, porque é a única forma da gente conseguir derrotar aí os banqueiros, né?
Os banqueiros, a gente sabe muito bem que eles foram financiadores do golpe, espoliar mais ainda a população, né, de ataque, né, aos direitos dos trabalhadores, e os bancários também, que estão sentindo na pele isso aí. Nós temos aí milhares e milhares de demissões, deteriorização da vida no trabalho, etc., e tudo por conta dessa política aí. Então, fora Bolsonaro, para nós, é fundamental. Obrigada, Ricardo. Acho que ficou bem claro para todos, né? A situação dos bancos, né? E todo os banqueiros não ganharam, sempre ganham na pandemia e agora vão ganhar mais, né? Reduzindo seus gastos e aumentando seus lucros. É isso aí. Vamos lá, Guga. Beleza. Agradecemos aí ao companheiro Ricardo pela participação. E vamos falar agora depois de falar sobre esse tema absurdo aí, que é a política de matar os trabalhadores bancários aí, jogar no olho da rua mais de 100 mil trabalhadores. As escolas, né, da educação, mais um capítulo dessa novela aí, genocida, né, comandada aí pelo Bolsonaro, pelos governadores e pelos prefeitos, que deram um show aí de horrores ao longo de toda a pandemia, não tomaram nenhuma medida para proteger a população, para testar as pessoas, para criar condições aí para um controle, né, da epidemia. O Brasil, como todos sabem, aí é o segundo país em número de mortes. Não pararam, né, a pandemia continua aí infectando aí milhares de pessoas todos os dias e matando também centenas de pessoas todos os dias. E os governantes, sem justificativa nenhuma, semana vai, semana vem, pressionam pela volta às aulas. Né? É um verdadeiro milagre. Né? Um milagre, pois eis que de repente eles resolveram se preocupar com o índice de aprendizagem dos alunos. Né? A grande questão aí com a educação, com o desenvolvimento cognitivo, né, das crianças e adolescentes, a grande pergunta que fica por que nas últimas décadas essas mesmas pessoas apoiaram aí medidas para entupir as salas de 40 alunos, né, até 50, né, que tipo de educação eles queriam com essa medida, né? São os mesmos que aprovaram aí a destruição da carreira dos professores e servidores das escolas, que estão numa situação... os professores são a categoria de nível superior que ganham os menores salários em todo o país. Dá para manter a sua própria família, né? Uma situação vergonhosa aí que vive os professores e servidores das escolas brasileiras, que não tem o menor incentivo aí para seguir na educação e muitas vezes acontece uma situação que nós sabemos, muitos professores aí acabam se inscrevendo e trabalhando em mais de um cargo, ou seja, dando aula em diferentes redes de ensino, às vezes na escola pública, na escola particular, na prefeitura, no estado, para conseguir complementar o seu salário, que é baixíssimo. E aí, óbvio que a educação também, o nível, a qualidade do ensino cai, porque o professor preparar a aula, para corrigir as atividades, para pensar em novas dinâmicas e tudo mais, né? Esses mesmos governantes aí que agora, eis que de repente parecem se preocupar com a educação, são os mesmos que aprovaram o congelamento de gastos por mais de 20 anos. Ou seja, onde eles colocaram um garrote na educação pública, onde a única coisa que vai acontecer, caso não seja revertida essa medida, é a educação falir ao longo do tempo, mais ainda do que já está falida. Então, estes mesmos responsáveis por essas
e outras medidas absurdas, como a escola sem partido, que visa censurar os professores nas escolas, e outras medidas mais, agora dizem que estão preocupados com o índice de aprendizagem. O que nós vemos é que esses governos aí, eles procuraram de toda maneira voltar às aulas, não pela educação, essa nunca esteve na prioridade dos governantes, mas pela pressão que é exercida sobre esses governantes das escolas particulares, que nós sabemos estão aí numa situação difícil, pois alunos aí perderam muitos alunos ao longo do ano, muitas escolas, inclusive, principalmente escolas infantis, fecharam aí durante essa pandemia, e as escolas, especialmente as escolas aí de ensino médio, ensino fundamental, estão pressionando para a volta às aulas, porque eles não querem perder os alunos agora que ainda tem nesse final de ano, para conseguir aí prosseguir com esses alunos, ampliar até se possível o quadro de alunos e terem aí de volta as suas mensalidades que prejudicadas. A grande questão que fica se é um problema financeiro dessas escolas, dessas empresas que lucraram muito aí ao longo das últimas décadas aqui no Brasil com o ensino privado, onde é que fica a preocupação com a vida desses estudantes, dos professores das escolas, dos servidores, né? Não fica em lugar nenhum. Então o que nós vemos é, mais uma vez, um cinismo, uma hipocrisia dos governantes que estão expondo aí, tanto na escola pública, né, mas eles abriram aí aqui em São Paulo, por exemplo, eles fizeram um H, né, que abria a escola para atividades extracurriculares. Então fica aquela coisa meio solta, que a gente sabe que não vai resolver em nada, e que, digamos assim, responde aí em parte ao problema da pressão aí dos pais também e dos professores, dos servidores, que todos estão contra aí a volta às aulas. E as escolas particulares, aí ávidas pela mensalidade, já tem aí uma previsão de até 70% das escolas particulares aí voltando às aulas. Então, uma situação absurda que vai matar muitas pessoas, vai tirar a vida dessas pessoas em função da necessidade do lucro, né? A empresa, né, que, enfim, a gente sabe, né, ela existe para dar lucro para os seus donos, mas eles não podem ter de vista que a educação teria o objetivo de preparar as pessoas para a vida, né? Então, se eles estão pressionando para uma situação que vai tirar a vida das pessoas, eles deveriam também se questionar qual que é realmente o sentido dessas escolas. Por isso, inclusive, nós damos um ensino público e gratuito, 100% estatal, um ensino de qualidade, aí que garanta as condições de aprendizagem e de desenvolvimento para os nossos jovens, crianças, adolescentes. É isso aí. Essa situação deve ser denunciada. Professores, pais das escolas públicas como das escolas particulares, com mais um capítulo do genocídio contra o povo brasileiro, e que nunca teve aí por detrás nenhuma preocupação com a qualidade de ensino, mas sim a vontade de manter aí a sua lucratividade, mesmo ameaçando a vida das pessoas. É isso aí. Vamos seguir então com a nossa pauta. Vai lá, Lília. É isso aí, Guga. Vale ressaltar que a segunda onda que aconteceu na Europa da pandemia foi devido à reabertura das escolas, né? Fechar novamente. Então, para salvar os bancos, eles querem fechar as escolas, né? E uma política que se opor, fazer uma greve, há uma movimentação de vários estados e está começando a fracassar, manter a mobilização para fracassar de vez, né? É isso aí. Agora eu vou falar sobre a questão da Petrobras.
no último dia 3, completou 67 anos de existência, né? Só que o judiciário vai privatizar mais da metade, né, da produção do petróleo nacional. Então, o STF está entregar 8 refinarias para os capitalistas. Isso representa 1,1 milhões de barris por dia. Então, né, liquidar a Petrobras, né, vender mais da metade. Eles deram esse aval para privatizar. Então, esse é o programa bolsonarista, né, que visa privatizar todas as nossas Petrobras, que é altamente lucrativa. Então, nós temos que se organizar, né? Nós falamos das demissões dos bancários, né? A privatização gera muitas demissões, então é preciso ganhar as ruas pelo fora Bolsonaro, né? Não lutar, precisa tirar o governo, porque essa é a política do governo e dos seus aliados, né, nos estados, que logo mais a gente vai falar do Dória, São Paulo. Então a gente tem que... É uma luta em conjunto para derrubar Bolsonaro, Dória e vender o nosso país ao capital externo e transformar a população em escravos, né? Sem direito, o da cesta básica. Então, o salário não está dando nem para comer, né? Razoável, nem comer, porque as coisas estão aumentando e o salário não está aumentando. Então, a Petrobras tem que ser defendida, como os nossos bancos, todos os empregos, né, dos trabalhadores. É isso aí, Guga, vai lá. A pauta e falar sobre as mobilizações que estão ocorrendo, os atos que estão ocorrendo aí pelo país contra a política de privatização, de destruição das estatais brasileiras, que nós sabemos não tem nada de eficiência, de enxugar a máquina pública, na verdade, entrega das riquezas nacionais construídas aí pelo suor do povo brasileiro para os abutres capitalistas que querem se aproveitar dessa situação. E nós tivemos aí no último dia 30 de setembro atos ocorrendo em diversas capitais, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Teresina, Aracaju, Florianópolis, entre outras, que protestaram aí contra a tentativa do governo Bolsonaro e do seu ministro da Fazenda, Paulo Guedes, aí um garoto de recado dos bancos, de privatizar as estatais brasileiras, como nós sabemos, os Correios, o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, Dataprev, Serpro, Eletrobras, a EBC, Telebrás e muitas outras. Ou seja, é uma liquidação do Estado brasileiro, uma política de terra arrasada que não vai resolver em nada o problema das contas públicas, pelo contrário, vai levar o país aí para uma situação de caos econômico, de perda de capacidade aí de políticas públicas, de políticas sociais, e também vai jogar no olho da rua centenas de milhares de trabalhadores, aprofundando ainda mais a crise econômica que afeta e ataca aí a vida do povo brasileiro. Então é uma situação absurda. Inclusive no dia de hoje nós tivemos um ato que ocorreu, né, terminou há pouco, acredito eu, em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo, PL 529, que é uma medida aí do governo Dória em São Paulo para destruir e para extinguir cerca de 10 autarquias, fundações e empresas públicas em São Paulo. Essas empresas serão simplesmente extintas ou privatizadas aí
a se interessarem aí ao mercado. É mais uma medida aí o serviço público no estado de São Paulo, que já é um serviço tão sucateado e que vai também ser vai representar um duro ataque para a pesquisa no estado de São Paulo, que historicamente é um estado que representa aí uma pesquisa pública em universidade pública, em desenvolvimento científico, e que está sendo duramente golpeado com essa medida, pois vai atingir de maneira central a FAPESP, né, que é a Fundação São Paulo, e que vai aí levar o Estado brasileiro a ficar mais ainda refém das empresas que agem sempre visando o seu lucro. E estamos aí numa situação como essa, né? Nós vemos agora a pandemia e as universidades que poderiam e podem ainda, né, dar uma resposta diante dessa situação, estão sendo mais ainda atacadas aí. Realmente o projeto do governo Dória, do Bolsonaro, da burguesia brasileira é reduzir o Brasil a sucata, a uma reles colônia exportadora aí de matéria-prima, e o povo passando fome. É uma situação para a produção separar um vídeo que nós temos aí de uma intervenção, inclusive, do companheiro Antônio Carlos, que não pôde estar conosco aqui no nosso programa hoje, mas que participou do ato lá em frente à Assembleia Legislativa e que fez uma intervenção. Então eu vou pedir para a produção soltar o vídeo aí do companheiro. Vai. Nós estamos aqui em frente à Lesp, onde se realiza mais um protesto de trabalhadores das empresas estatais paulistas, junto com sindicatos como a POESP, contra o projeto genocida e fascista de João Dória de entregar empresas estatais e demitir mais de 5 mil trabalhadores no momento de profunda crise do Estado, a pretexto de gerar recursos diante da... Trata-se da política criminosa de entregar essas empresas. Há vários dias vem acontecendo um impasse, uma vez que partidos que não compõem a base governista, mas que não têm se pronunciado contra o projeto. Se repete mais uma vez aquilo que nós vimos na reforma da Previdência, quando setores de alguns partidos da própria direita se colocaram a princípio contra o projeto do governo. Uma negociação onde, como sempre, correu a compra de deputados, o oferecimento de cargos e liberação de recursos do orçamento. Esses deputados... É preciso intensificar essa mobilização. O único caminho para barrar a entrega da privatização dessas empresas e defender o emprego dos servidores é a mobilização nas ruas, é a mobilização nas... Esperar, inclusive, a política de realizar apenas protestos aqui na Assembleia Legislativa. É preciso ganhar as ruas, a CUT, os sindicatos e a esquerda precisam se unir em torno ofensiva do governo e colocar em marcha uma efetiva mobilização contra a destruição proposta pelo PL 500 em defesa dos empregos dos trabalhadores dessas estatais e dos serviços fundamentais ao povo do estado de São Paulo. Ampliar a mobilização, ganhar as ruas e não acreditar simplesmente na ação aqui no interior do parlamento. Ok. Vocês viram aí a Carlos, que é também o nosso candidato a prefeito de São Paulo pelo Partido da Causa Operária, professor, e como vocês conhecem bem aqui da Causa Operária TV, o membro aí do partido, da direção nacional do PCO, que faz as análises sindicais, geralmente, também apresenta o programa Resumo do Dia, e que, mais uma vez, e estando presente nesse ato, que não há outra saída para a classe trabalhadora, senão a sua própria organização, a sua própria luta para se emancipar, para enfrentar esses parasitas que estão aí destruindo o nosso país, destruindo nossos direitos,
jogando o povo brasileiro na miséria e no desemprego. Uma situação que, denunciando nessa eleição, que não será resolvida aí simplesmente através de um movimento com o dedo na urna eletrônica, que não vai salvar a vida de ninguém. Já não salvava antes do golpe de Estado de 2016, que acabou aí com qualquer resquício de democracia no Estado brasileiro, uma vez que as eleições aí estão cada vez mais controladas pelos golpistas, pela direita fascista, e que impõe aí uma situação onde não há qualquer democracia, liberdade de organização, espaço para há sim um controle muito firme das eleições e um encaminhamento aí do desenvolvimento do golpe de Estado. Como nós vemos aqui em São Paulo, onde praticamente colocam aí como únicos possíveis candidatos aí o candidato da burguesia do Plano A, que é o Bruno Covas, apoiado pelo PSDB, pela Globo e pelo da banda B do golpe, que é o Celso Russomano, que é apoiado por Bolsonaro e pelo grupo, pelo outro lado da moeda dos golpistas, né? Isso só demonstra e só confirma que não há democracia e, portanto, o comportamento, mais uma vez aí mostrando o caminho como o PCO vem fazendo aí ao longo da sua história e continua fazendo aqui nessas eleições. É isso aí. Por falar em mobilização, em luta contra o golpe, eu tenho aqui em mãos o jornal. Não viu ainda a edição número 1129, que aliás é, por coincidência, o número do PCO, e estamos aqui com o título, manchete do jornal: PCO é o terceiro partido com mais candidatos nas capitais. Toda essa situação antidemocrática, como nós colocamos, isso representa um crescimento do partido pelo aumento da influência, o aumento do número de militantes do PCO em todo o país. Matérias aqui de cultura, de história, a luta contra a carestia durante a ditadura militar, uma matéria especial sobre camarada Ray Charles, aí, um ícone da cultura negra nos Estados Unidos na década de 60, e muito o jornal Causa Operária, um jornal aí a serviço da luta dos trabalhadores, o jornal do movimento operário brasileiro. É isso aí. Estamos já chegando aqui ao final do nosso programa. Agradecer a todo o pessoal aí que participou aqui ao vivo do nosso chat, que esteve conosco presente, o pessoal que acompanha o programa depois, sempre depois, como o camarada Silvia Mirro, Fernando dos Santos, deu boa noite aqui. Só a mobilização total dos trabalhadores resolve todos os problemas dos oprimidos. É isso aí. Tiago Santos, nem direita nem esquerda prestam, todos fazem parte da mesma. Não sei exatamente ao que ele se refere, mas o que nós sabemos é que os trabalhadores precisam se organizar, porque sem mobilização, aí sim não há saída alguma, e nesse caso só quem é o PCO, que é um partido de esquerda e revolucionário. Talvez ele esteja se referindo aos partidos adaptados aí ao regime institucional. Ao vivo, tem que manter as mobilizações, é isso aí. Então, agradecemos a todos, colaborem aí com a Causa Operária TV, programa nas redes sociais, e eu vou passar para a Lília também se despedir e dar o seu alô final. Vai lá, Lília. Um abraço a todos, até na próxima quarta, análise sindical. Um abraço a todos.